e aqueles que nos veem de casa. Bom, eu na verdade não pretendia fazer aqui nenhuma intervenção, mas quando vi a minha amiga Marisa falar e depois falou de um aspecto que de alguma forma mexia comigo, uma pulga atrás da orelha neste aspecto da educação, então não pude resistir ao impulso, mas se calhar contribuir um bocadinho com aquilo que tenho pensado e rabiscado em alguns papéis. Falar da educação não podemos confundi-la apenas com a convencional. Não podemos confundir a educação com uma sala de aulas. É preciso reeducar o moçambicano, e se quisermos também ao angolano, já que somos irmãos, que os nossos países não pertencem unicamente a Frelimo e ao MPLA. Os nossos países pertencem aos moçambicanos, pertencem aos angolanos. Na realidade de Moçambique, eu diria, por que estamos a ser treinados, ou de geração em geração, fomos treinados a pensar que ser pró-desenvolvimento é pensar numa cor partidária? Por que não podemos pensar numa lógica que amanhã, se o Ana Mola for o governo, puder também contar com pessoas da Frelimo, da Renamo, do MDM? Então eu penso que a educação que está a falhar, Marisa, é justamente esta, de nós pensarmos que uma cor partidária significa antagonismo para com um outro partido. Porque o que está a acontecer é que algumas pessoas foram ensinadas desde a raiz que tudo que este país tem os pertence. É por isso que primeiro deram recursos aos antigos combatentes e quando estes começaram a morrer ou ficaram demasiado velhos, agora começam a transferir aos filhos e não aos moçambicanos. Porque se formos novamente questionar quem são estes antigos combatentes, são pessoas com alguns cargos de topo na hierarquia partidária. Portanto, partidarizamos o Estado, partidarizamos o nosso país. Então eu penso que a educação que nós precisamos é justamente esta, de tirar este bichinho que faz alguns pensar que o país é mais deles do que dos outros. Eu, na qualidade de jornalista, não venho aqui falar de detalhes muito, vamos dizer, sensíveis do nosso jornalismo, então... mas vou trazer aqui só algo de forma rápida. Não foi numa nem por duas vezes que, como jornalista, fui obrigado a girar esta cidade à procura de assembleias de voto onde algumas cores partidárias estejam na frente, porque é vergonhoso eu reportar de forma contínua que, na verdade, uma outra cor é que está a ganhar. E eu pergunto, que jornalismo é este que estamos aqui a fazer? Que educação é esta que estamos aqui a ter? Se eu fizer um poema numa escola pública a enaltecer um certo partido, eu sou um herói. Mas se eu fizer um poema numa escola pública a enaltecer um outro partido, então eu sou um vilão. Então a educação é justamente aí. Eu acredito que se nós conseguirmos ensinar os nossos filhos, nossos irmãos mais novos, a questão da justiça, amanhã não vamos ter nenhum polícia a tentar defender a urna como se aquela urna fosse seu coração. Onde é que o polícia entra nisso? O polícia está aqui para garantir que não exista violência, garantir que não exista enchimento de urnas, que não exista, portanto, a fraude. Não está aqui para dar o peito à bola em prol de um ou de outro partido. Isto não existe em lado nenhum. Mas é o que a gente vê. Então, se nós não reeducarmos a nossa polícia a aprender que o lugar do polícia não é justamente decidir quem ganha ou quem perde eleições, mas é garantir que haja justiça. É o que a gente não tem. E assim acontece com os nossos tribunais. Aliás, vemos procuradores a tomarem cafés com presidentes, em casamentos, em baladas com... E depois nós perguntamos, será que esta presidente do Conselho Constitucional vai conseguir proferir a favor de quem realmente ganhou? Ou vai ter que ser uma jornalista que só pode reportar uma cor, porque a outra cor partidária não pode ganhar? Então eu acho que a educação está justamente por aí, que as pessoas devem ser honestas com a verdade. E quando esta mesma verdade prevalecer, se calhar aí vamos conseguir ser verdadeiramente moçambicanos e coesos. Porque para alguns não existe a coexistência. Não existe, portanto, o pluralismo político do qual falamos. É tudo singular. Vou falar com alguns códigos. Infelizmente a minha profissão também não me deixa ficar muito à vontade. Obrigado. Mas era mais ou menos por aí.